Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco sobre a política nacional de alfabetização. Há muito tempo eu venho pensando sobre isso e refletindo e lendo e tudo mais. Bom, eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, mas nesse primeiro eu quero trazer para discussão a definição de alfabetização que está aqui logo no início do documento. Assim escrevem: a PNA, com base na ciência cognitiva da leitura, define a alfabetização como o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético. Tudo bem. Vamos começar a pensar sobre algumas palavras aqui, tá certo? Primeiro, com base na ciência cognitiva da leitura. Então, o que a gente está percebendo? ênfase numa área. Ciência cognitiva da leitura. A pergunta que eu faço para você e faço para mim há bastante tempo é: uma área é suficiente para dar conta da alfabetização? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Alfabetizar não é só ler. Alfabetizar não é só aspecto cognitivo. Alfabetizar vai para além disso. Então, nós temos que começar a refletir, né? Então, se está com base na ciência cognitiva da leitura, o foco é leitura e o foco é a cognição, tá certo? É suficiente? Não, não é, tá certo? Por quê? Porque a alfabetização, ela vai para além disso, né? A alfabetização envolve a escrita, a alfabetização envolve o letramento. Ou como diria Magda Soares, né? A alfabetização, ela tem 3 facetas, tá certo? Mas sobre isso nós vamos falar em um outro programa. Vem a definição de alfabetização: ensino das habilidades. Vamos começar por aqui. Ensino. Por que não é aprendizagem? Por que é ensino? Qual é a diferença aqui? Bom, quando a gente pensa em ensino e não cita a aprendizagem fica silenciada aqui nessa definição, nós estamos partindo do pressuposto que os sujeitos aprendem todos do mesmo modo e que é possível um único método para dar conta de todos. Então, há um método de ensino baseado na ciência cognitiva da leitura, né, que a gente vai ver que depois o eleito é o método fônico, e que no mesmo passo a passo, nas mesmas estratégias, no mesmo material, todas as crianças vão aprender ao mesmo tempo. Ao desconsiderar a aprendizagem, o que a gente tem aqui? A gente tem uma compreensão de que o sujeito não age, ele só recebe, né? E isso também aponta para uma perspectiva bastante mecanicista do ensino da leitura e da escrita. Então, não basta fazer exercícios. O sujeito, ele também é ativo nesse processo. E é esta palavra que está faltando aqui, dizer que é um processo. Não só apenas o ensino das habilidades, vai muito além das habilidades, né? Habilidade é alguma coisa que se treina, e no método fônico se treina. Então, o que a gente está pensando aqui? A gente está pensando no ensino que o sujeito é ativo, que ele já traz o seu conhecimento de mundo, que ele já participou de práticas sociais de leitura e de escrita, e que ele também tem o que contribuir, que ele também é participante nesse processo. É claro que o professor é responsável pelo planejamento, mas todo o planejamento para desenvolvimento, seja de habilidades, né? Como diz aqui, eu prefiro capacidades, que envolve as habilidades, os valores, os conhecimentos, né? Quando isso não acontece, quando eu não considero o sujeito e tudo aquilo que ele traz e todos os eventos de letramento dos quais ele participou, eu estou colocando o sujeito em segundo plano e acreditando que todos aprendem do mesmo jeito. Então, eu não estou numa perspectiva, né, como a perspectiva que está na proposta curricular de Santa Catarina, ou agora no documento do território, ou na BNCC. Nós estamos aqui com a perspectiva de que o sujeito, ele é passivo na PNA. E que o professor é que vai agir sobre esse sujeito usando um único método baseado numa única área, a ciência cognitiva da leitura, tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto aqui, tá certo? Que é esse isolamento, tá? Do aspecto social. E até o aspecto linguístico, ele não ficou muito claro aqui, né? Então, a gente precisava compreender o que
nesse documento, o que essa ciência cognitiva da leitura pensa, né, em termos de alfabetização, tá certo? Um outro ponto aqui importante é que ele vai também trazer, né, o sistema alfabético. Nesse ponto, tudo bem, né? Realmente nós estamos dentro de um sistema alfabético. Bom, falar em sistema alfabético, né, demanda conhecer o que é o sistema alfabético. E aqui no documento, eu ainda estou só na primeira página, a gente vê alguns probleminhas, algumas compreensões. Por exemplo, fala que ele é um sistema que representa os caracteres do alfabeto, tudo bem, ele é um sistema de representação, não é um código, entre letras e os sons da fala. Bom, vamos um pouco além, são grafemas. A língua portuguesa não é formada só de letras, ela é formada de grafemas. E ela é formada por fonemas, né? E nós sabemos aqui, né? Então, que a gente precisa o quê? Compreender, né? Conhecer a organização, né, do sistema de escrita alfabética. Ou, segundo a professora Leonora Escliar Cabral, né, na sua obra de 2003, né, conhecer quais são os princípios do sistema de escrita alfabética. E há princípios para a leitura, para a decodificação, ou descodificação, como queiram, e há princípios para a escrita, para a codificação. Tá certo? E quando eles trazem aqui, tá, logo abaixo dessa definição de alfabeto, a definição de literacia, né, pegando esse termo emprestado do português de Portugal, né, nós chamamos de letramento. No Brasil nós temos os novos estudos do letramento. Quem quiser saber mais sobre isso, né, pode ler Angela Kleiman, que inaugura isso, né? O Brasil traz então esse termo, e a professora Magda Soares, né, também explica isso em vários dos seus textos e suas obras. Então, assim, o Brasil tinha alfabetização, vai trazer o letramento. Então, nós no Brasil temos os dois termos, alfabetização, no que se refere a essa faceta linguística, da compreensão, né, de como o sistema de escrita alfabética está organizado, e por outro lado nós temos o letramento, os usos sociais da leitura e da escrita. E nós também temos a oralidade, nós temos a multissemiose. Então, nós participamos o tempo todo de eventos de letramento e vamos desenvolvendo as nossas práticas. Ao dizer aqui no documento que a literacia consiste no ensino e na aprendizagem, agora eles trazem a aprendizagem, das habilidades de leitura e de escrita, independente do sistema de escrita utilizado. Então, aqui a gente já vê um problema. A literacia não trata do ensino e da aprendizagem das habilidades. Se nós pegarmos a definição da professora Maria dos Dionísio, da Universidade do Minho, nós vamos ver que é justamente o contrário, né? O letramento não é algo que está dentro da nossa cabeça e que possa ser desenvolvido. Não, o letramento, ele demanda do sujeito, da sua atividade, da sua participação em práticas sociais de leitura e de escrita. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero levar você a pensar, né? Qual a intenção de trazer para cá essa definição tão reduzida de alfabetização e de literacia? Tá certo? Por que não compreender de acordo com as perspectivas que o Brasil já tem do que é alfabetização e do que é letramento? Por que deixar em segundo plano, né, textos seminais como o texto da professora Magda Soares, As Muitas Facetas? Por que deixar de lado as pesquisas brasileiras? Por que não considerar o que nós já pesquisamos? Por exemplo, toda a pesquisa que a Mortati tem a respeito da alfabetização no Brasil. Nós temos muitas pesquisas, nós temos muitos professores trabalhando. E propor um único método, uma única compreensão de sujeito, né? Aquele que vai executar, aquele que vai ensinar e que o outro vai aprender demandando por ele, vai contra o que nós pensamos sobre o dialogismo, sobre a interação. Nós deixamos de lado as outras facetas da alfabetização, né? Nós deixamos de lado a cultura local, nós deixamos de lado a aprendizagem ativa, nós deixamos de dar sentido ao que é aprender a ler e a escrever.
Eu vou ficando por aqui. Caso você queira ler um pouquinho mais, procure o documento. Isso que eu comentei está na página 18 do documento, na primeira página, tá certo? Vamos ficando por aqui. Tudo de bom para você.